Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós e hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso programa o ortodontista Dr. Alcides Fabiano Tedesco. Com vasta experiência e profundo conhecimento na área de odontologia, o Dr. Tedesco é um dos pioneiros na utilização de alinhadores e a implementação de tecnologias digitais no tratamento odontológico. Ele é formado pela prestigiada Faculdade de Odontologia de Araras, a Uniararas, na década de 1998. E com diversas especializações em ortodontia, o Dr. Tedesco tem se destacado por sua dedicação à pesquisa e à inovação. Sua trajetória é marcada pela constante busca por aprimoramento e pela introdução de métodos modernos que revolucionam a prática odontológica. Nessa entrevista de hoje, o Dr. Tedesco irá compartilhar suas valiosas experiências sobre o tema alinhadores e a evolução digital na odontologia, abordando como a tecnologia tem transformado a forma como cuidamos da nossa saúde bucal. Obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. Alcides Fabiano Tedesco. Obrigado, Nelson. É uma satisfação estar aqui com você hoje, dando essa entrevista para você, conseguindo essa entrevista para você. Nós gostamos muito, né? Que nem a gente um dia já conversou sobre isso. Eu sou um cara apaixonado pela odontologia. Na família já somos quase 6 dentistas, né? Entre irmãs, sobrinhas, esposa, vamos ver os filhos agora. A gente ama o que a gente faz, a gente vive de odontologia. Isso que é o grande, né, legal da nossa vida, a gente respira odontologia e particularmente a ortodontia, que é a especialidade que eu exerço há 25 anos, né? São 25 anos de ortodontia já, nós já passamos por especialização, mestrado, estamos com um trabalho de doutorado agora na USP, desenvolvendo juntamente, que é muito em cima do que a gente fala hoje. E cá entre nós, né, meu amigo Nelson, nós gostamos muito do que a gente faz, né? A gente percebe, né? A gente percebe. Gosta tanto, que essa entrevista o Dr. Tedesco está devendo para mim, eu digo assim, há uns 4 anos. Já faz mais ou menos uns 4 anos que eu estou atrás dele para ele poder nos conceder essa entrevista que tenho certeza que vai ser maravilhosa. Mas eu sou uma pessoa paciente e o dia chegou, né? E antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de informar a todos que o currículo completo do Dr. Tedesco está na bio da nossa entrevista, que não daria para colocar o currículo dele todo aqui, que nós vamos ficar aqui só falando do currículo dele. Mas eu convido a todos que deem uma olhada, porque vale a pena e vocês vão ter uma amostra nesse bate-papo que nós vamos ter aqui. Dr. Tedesco, mais uma vez, muito obrigado mesmo por o seu tempo de estar aqui conosco, tá? E eu gostaria, então, de começar esse bate-papo
pedindo para que o senhor nos contasse um pouco dessa evolução digital na odontologia. Nelson, cá entre nós, você sabe que a odontologia ela começou desde o Brasil Colônia, né? Em 1800, teve um primeiro decreto pela coroa portuguesa ainda, em 23 de maio de 1800, né, formalizando o serviço, né? Foi a primeira vez que se cita o dentista, ainda no Brasil Colônia. Em 89, nós tivemos a primeira mulher, em 1889, a primeira mulher se formou, né, como dentista no Brasil. Existiam duas faculdades no Brasil nessa época, uma na Bahia e uma no Rio de Janeiro. Em 1900 se instalou a primeira faculdade de odontologia no estado de São Paulo. Então, a odontologia, ela vem desde a era de 1900 e vem se aprimorando, né? Para a gente imaginar que dentista, num passado não muito distante, eu conheci criança dentistas práticos, que eram dentistas que não tinham formação, né, acadêmica, e só por experiência mesmo. E quem começou a exercer essa profissão no Brasil, na época do Brasil Colônia, eram os barbeiros. Então você tem algumas charges, né, de o pessoal extraindo o dente com a garrafa de pinga na mão, que é de aguardente, que tomava uma cachaça e ia no dentista extrair o dente, né? Isso é uma charge que é real, é uma coisa que acontecia no passado, né? Então, se a gente pensar que eu vi na faculdade, a gente falava em motor de chicote, era um motor que tinha uma correia que você aparelhava e pisava para ter essa correia. Aí teve a evolução das turbinas, né? Passou a ser as turbinas pneumáticas e hoje a gente quase não tem barulho em consultório odontológico, que é um motor elétrico e o uso dos lasers para cá, né? Então, assim, uma evolução muito grande na odontologia como um todo. E a ortodontia, particularmente, veio se evoluindo junto. Antigamente, o aparelho, para você montar aparelho numa boca do paciente, demorava dias, porque você tinha que bandar, fazer aquela fita de metal em todos os dentes, porque a gente não tinha capacidade ou material para você ter uma adesividade, uma cola, né? Você conseguir colar o bract no dente. Tinha que ter uma banda em volta, como se fosse uma fita de metal em volta. E eram todos soldados aos bracts, que são aquelas pecinhas de metal, eram soldadas nessa fita e depois cimentadas no dente. Então, era muito artesanal o nosso trabalho, né, da ortodontia. Então, se você pensar na década de 1980, década de 70, 80 no Brasil, usar aparelho só quem tinha muito dinheiro, porque era muito caro. Era uma coisa muito artesanal, né? E depois disso, a gente teve uma evolução, perdão, meu amigo, teve uma evolução, isso veio, a tecnologia foi evoluindo de adesividade, então você foi diminuindo o custo e começou a ter a disseminação, né? Chegou uma época que você tinha ortodontia, todo mundo fazia ortodontia. Hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso a aparelho ortodôntico, enfim. Doutor, e essa parte artesanal todinha que no início era feita, também tinha o mito de ir ao dentista, né? O pessoal não podia nem ouvir, ia pro dentista já ficava todo... Hoje não mais, né? Com toda essa tecnologia aí, hoje é muito mais tranquilo. Você perde poucas horas no dentista e sem sofrimento, vamos dizer assim, né? Não, com certeza. Então, todos, até a parte... Teve a evolução tanto tecnológica de equipamento, como a gente teve a evolução também das drogas, né? Porque a anestesia era uma coisa complexa. Hoje em dia você tem uma diversidade muito grande de anestésicos, com potências diferentes. Hoje a gente tem redução de protocolo da ansiedade, que a gente chama que né? Existe um protocolo que você pode entrar com ansiolítico para acalmar o paciente até antes do procedimento cirúrgico, um procedimento mais complexo. Mesmo a sedação consciente, que é uma sedação que a gente faz em consultório, que é um nível um pouco antes como a gente chama, não é uma anestesia geral, né? É uma coisa, você fica um passo antes da anestesia geral, que o paciente, através de óxido nitroso, você põe o paciente, controla essa ansiedade dele, e ele vai ficar dormindo na cadeira praticamente, né? Ele fica em estado de latência, você controla através do controle de oxigênio e óxido nitroso, uma mistura de oxigênio e nitroso, você mantém o paciente calmo e consegue fazer o procedimento tranquilamente, sem nenhum problema, né? Então, isso já melhorou muito. A tecnologia também, nessa parte da odontologia, vem evoluindo bastante. Legal. Fabiano, como você pode falar para a gente um pouco sobre os alinhadores, ortodônticos que surgiram e evoluíram ao longo desses anos? Então, os alinhadores,
Nelson, não é uma coisa nova, tá? Tá. A gente brinca, né, que difundiu no Brasil agora, né, foi uma febre que virou aqui no Brasil de uns anos para cá. Tem uma marca comercial muito forte, né, que é Invisalign, que é uma marca muito forte, que ela deteve a patente disso por muitos anos nos Estados Unidos. Só que os alinhadores é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Já tem lá fora há muitos anos, tá? Não é uma coisa recente. Mas agora, com pandemia, tudo o que aconteceu, né, aquele medo de ir ao dentista, e o alinhador, como ele é um produto descartável, difundiu bastante. A mesma mídia, né, teve uma parte de mídia muito grande que acabou difundindo mais esse sistema, né, de ortodôntico aqui no Brasil. Mas eu falo para meus pacientes que é assim, a biologia não muda, né? A gente está mudando a ferramenta só. Então, o alinhador, ou o Bract, ou o aparelho convencional, ele vai movimentar o dente da mesma forma. O que está mudando é a ferramenta, né? A gente está mudando a ferramenta de uso para a movimentação dos dentes. E se falando um pouquinho dessa diferença, obviamente que deve ter algum tipo de vantagem dos alinhadores em comparação aos aparelhos ortodônticos tradicionais. Ah, sim. Cá entre nós, Nelson, o que a gente vê de mais vantagem é o conforto, né? O nome já diz, invisible, né? De invisível. Quem usa, dificilmente você vê que a pessoa está usando aparelho. Você vai ver só se ela fizer a remoção na sua frente desse braço, desses alinhadores do sistema. Porque qual que é a única desvantagem que a gente tem dos alinhadores em relação aos aparelhos convencionais? A gente fica dependente do paciente usar o aparelho. Porque como ele é removível, nós ficamos na dependência do paciente ter, né, ele tem que ter disciplina para usar o aparelho de uma forma que o uso diário tem que ser pelo menos acima de 20 horas por dia, para você ter o alcance que a gente precisa de movimentação ortodôntica. Em comparação ao aparelho fixo, o paciente, querendo ou não, ele está lá, né? O aparelho convencional está lá, só que tem um detalhe, né? Você não pode comer tudo que você quer, tem algumas restrições alimentares. Se escapar alguma coisa, vai machucar lábio. Se você tiver algum trauma, consequentemente o lábio vai ser traumatizado pela presença dos bractes. Tem um desconforto muito grande. E a higiene de quem está com alinhador é muito mais fácil do que a higiene de quem está com aparelho fixo, né? Para fazer a higiene do aparelho fixo, um arsenal de escova, fio dental, passar fio. E quem está com alinhador, ele vai sacar o alinhador, fazer a higiene convencional que ele está acostumado nos dentes e encaixar o alinhador de volta sem problema nenhum. Quem está de dieta não vai sofrer, só sacar ele comer. Verdade, tem esse problema aí. Fabiano, você pode explicar esse processo de planejamento digital para a confecção dos alinhadores personalizados para a gente? Sim. Existe hoje no mundo, né, Nelson, uma linha muito forte hoje. O que acontece? Os alinhadores invisíveis são uma realidade, né? Eu acho que é uma tecnologia que está no mercado, não volta para trás mais. E o que está acontecendo hoje, que é o nosso caso aqui na clínica, né? Que você conheceu aqui com a gente, sim. Nós hoje produzimos o nosso próprio alinhador, né? Existe no mercado uma linha a gente chama hoje de alinhadores in-house ou alinhadores in-office. É você mesmo, o próprio cirurgião dentista, ou ele delega para um laboratório de prótese, ou ele mesmo monta uma linha de produção de alinhador. Nós começando a delegar para um white lab, que a gente chama, um laboratório que faz alinhadores. A gente fazia o nosso planejamento, mandava para eles, fazer a parte de impressão e confecção dos alinhadores, e depois a gente trouxe, né? A gente teve alguns insucessos, tinha sempre um terceiro. Eu sou um pouco metódico, sou um cara exigente, eu acho que a gente tem que ter exigência na odontologia para fazer uma odontologia de excelência, né? Então a gente tem um pouco exigente nesse assunto. E a pessoa começa, quando tem um terceiro, você sabe que você fica cobrando, às vezes a pessoa não faz como a gente quer. Aí, insistentemente, começou com essa insistência, com esses problemas que a gente começou a ser recorrentes, nós decidimos partir para a guerra, que eu brinco aqui em casa. A gente partiu literalmente para a guerra. Nós começamos do zero. Eu entrei em contato com algumas empresas na China. Nós temos um contato grande, que eu tenho um padrinho meu de casamento que é chinês, um amigo, né, muito amigo, e eu falei, cara, eu preciso comprar umas impressoras que imprimam dessa forma para mim. Aí ele fez o intermediário com a gente,
E nós trouxemos o equipamento da China sem experiência nenhuma em impressão, zero de experiência, e foi na raça mesmo, né? Não teve jeito, né? A gente começou, imprimiu o primeiro modelo, fizemos todos os erros e acertos até a gente chegar num padrão de qualidade que a gente buscou para a gente atingir as nossas expectativas. Não satisfeito, fomos atrás de comprar o scanner, né? Que a gente, tá? Porque o que acontece? A gente tinha, para fazer essa parte de alinhadores, a gente precisa do modelo 3D do paciente. Então a gente precisa, de alguma forma, transformar a arcada dele num modelo 3D. Então a gente podia fazer isso através de moldar, escanear modelo, mas se você tinha interferências, a gente mandava fazer fora escaneamento não chegava da forma que a gente gostaria. Eu falo, para você buscar excelência, a gente teve que buscar mesmo equipamentos. É um investimento grande, não é um investimento pequeno. Tá? As impressoras não é um investimento muito grande, mas o scanner sim, um scanner de qualidade que você pode buscar. No mercado tem várias marcas hoje também. Quando nós começamos lá atrás, no Brasil tinha um só. Na verdade, eram dois que tinham no mercado. Eram bem caros, não eram fáceis, não. Mas acho que o maior investimento que existe em todo esse processo é o conhecimento, né? E não adianta eu comprar, por exemplo, uma impressora que não vou fazer nada com ela. Então tem que ir cada um na sua área e sabendo o que faz. Se a gente vê você tratando desses assuntos, os seus olhos brilham. Isso é muito importante. Por isso que eu dei minha boca para você cuidar, caso contrário eu não daria. Ah, verdade. Mas foi bom esperar os 4 anos para a entrevista, tá vendo? Teve uma evolução grande nesses 4 anos aí. Foi bom. Foi bom porque eu conheço um cara que pensou que não ia usar esse alinhador e hoje eu não consigo ficar sem ele. É incrível, né? Você foi testemunha disso. Você foi trocar esse dia, você que falou. Poxa, a evolução foi muito grande, né? Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Doutor Tedesco, como que a inteligência artificial está sendo utilizada na odontologia para melhorar os resultados dos tratamentos com alinhadores? Então, cá entre nós, Nelson, na verdade ela não está melhorando ainda. Não está ainda? Por quê? Não, ela está piorando, eu acho. Porque a gente já tem nos softwares a inteligência artificial implantado. O que acontece é que a gente não tem como ainda trabalhar o paciente com uma receita de bolo, né? Porque ela trabalha com estatísticas. Então, o que ela faz? Você alimenta ela de casos tratados antes e depois, ela vê a movimentação dentária daquele caso e vai trabalhar estatisticamente um cálculo matemático. Na hora que você escanear um novo modelo e mandar ela alinhar os dentes, ela alinha numa média, certo? Tá. Só que nós temos um problema ainda aí. Eu acho que ainda tem o TI que está por trás, normalmente não é o ortodontista, ele pensa só no alinhamento, esquece da oclusão, né? Tem gente buscando, né? As grandes empresas querem reduzir custo a qualquer custo, né? De qualquer jeito. Então elas estão terceirizando o serviço para a inteligência artificial. Então, na hora que chega para a gente as aprovações que a gente chama de clean check, que é a movimentação dentária pronta, o tratamento pronto,
Porque como é que funciona, né? Eu passo do escaneamento, eu vou para um software, nesse software eu tenho que movimentar dente a dente e fazer o tratamento, todo o planejamento do alinhamento desses dentes, buscando a oclusão ideal. Só que a gente tem que entender que nós temos tipologia de raça, cor. Eu não posso ter a mesma tipologia e às vezes o sistema não está sendo alimentado. Não que ela não saiba disso, mas ela não sabe alimentado. Por exemplo, um paciente asiático tem um perfil plano, reto. Ele tem um perfil que a gente chama chapado. Um paciente, né, afrodescendente, ele é biprotuso. Sim. O caucasiano, ou nós latinos, nós somos um pouco de protusão e um pouco de achatamento. A gente está no meio termo, que a gente tem uma miscigenação de raça muito grande no Brasil. Então, isso a inteligência artificial ainda ela não está, ela só pensa na parte dentária e não pensa no perfil do paciente. Hoje, eu acho que no futuro próximo talvez eles consigam linkar tudo isso, né? Mas o que a gente vê hoje nas grandes empresas que estão usando já a inteligência artificial para fazer, elas estão buscando só porque muitas vezes ela só tem acesso ao escaneamento do paciente, não tem acesso à foto de face. Não é escaneado a face 3D. Hoje já existe escaneio de face 3D no mercado. Para você escanear a face do paciente, depois escanear a parte intraoral. Eu acho que vai faltar se linkar a parte de perfil facial juntamente com a parte intraoral. Isso ainda não existe. Então, muitas vezes você termina um caso dentariamente bonito, mas para aquele paciente não serve. Entendi. Porque o alinhamento não está dentro da tipologia facial dele. Ele foi feito um alinhamento, às vezes, e a grande média que a gente tem hoje, que é da Invisalign, que é a empresa americana, lá é muito caucasiano. Né? O padrão deles é muito mais vertical, muito mais chapado do que o nosso. Nós somos um pouquinho mais, uma protusão dentária maior, porque nós somos latinos. Então, o perfil facial que é aceito para eles, às vezes não é aceito para o nosso paciente aqui. Então, ainda tem nós temos essa dificuldade de linkar o perfil com a parte intraoral, que é o único problema que eu vejo ainda da inteligência artificial, porque a parte dentária, ela já movimenta, ela já consegue fazer todo o engrenamento dentário, ela faz. Tá? Nós, do consultório, não usamos ainda a inteligência artificial para isso. Quem faz o planejamento sou eu entro no software, a gente usa um software, ele chama Arcform, o provedor dele fica no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Então, a gente consegue linkar, você tem um login e senha que você faz através do site deles, você carrega os modelos, aí você individualiza o tratamento do seu paciente, porque você tem toda a documentação dele, né? Não só a parte dentária, mas sim se eu posso jogar o dente para frente pela protusão, ou tem que jogar esse dente mais para trás, porque ele é japonês, por exemplo, eu não posso colocar uma arcada dentária de um afrodescendente num japonês, não vai encaixar, entendeu? Então, a gente tem que ter, também a tipologia facial do paciente tem que ser levada em consideração. Isso ainda acho que a inteligência artificial não conseguiu linkar, mas é questão de tempo. Porque hoje a gente trabalha com o escaneamento e pede as radiografias em separado, certo? Já existe no mercado alguns softwares que buscam, você não pede mais o escaneamento, sim a tomografia do paciente. Então você vai ter, se a gente faz a tomografia de feixe aberto, que é a linha do cabelo ocioide, tá? Então você tem toda essa parte do paciente em 3 dimensões, tomograficamente falando. Então você tem tanto tecido mole como tecido ósseo. Então, que é um grande barato que é a nossa tese de doutorado. Nós estamos buscando isso. Nós estamos usando alinhador em paciente para ver as modificações dentárias que a gente ocorre, mas nós estamos usando a tomo, inicial e final de tratamento, para poder ter que isso não existe ainda, né? São poucos trabalhos científicos usando alinhador e tendo como parâmetro a tomografia computadorizada. Então, a gente está buscando, né, linkar a parte dentária com a face como um todo, entendeu? Legal. Fabiano, existem limitações, né, no uso de alinhadores que a tecnologia digital ainda não conseguiu superar? Olha, eu acho que não tem limitação no uso dos alinhadores. Os alinhadores têm uma limitação em alguns movimentos dentários. Por exemplo, tá. Isso, movimentação dentária com alinhador. Como assim? Vamos colocar bem, tentar traduzir cá entre nós, né? Traduzir bem assim para o leigo entender. Para você colocar um dente para dentro do osso, que a gente chama de intrusão, o alinhador é perfeito. Ele faz a intrusão sem problema nenhum, tá? Agora, quando eu preciso pegar um dente e puxar ele para fora do osso, que a gente chama de extrusão,
O alinhador é deficitário. Ele não tem a gente precisa a gente fala, a gente vai precisar de acessórios muitas vezes, Um tá? torque para puxar o bicho. Não, a gente às vezes coloca ou prega no dente, a gente chama, cola no dente algumas bolinhas de resina de attachments com formas geométricas, tem várias formas geométricas attachments, é feito através de um guia apropriado para cada movimento que a gente quer, para tentar diminuir a limitação do movimento que você está usando alinhador. Tá. Isso você já não tem tanto problema com os bracts, vamos dizer assim, convencionais, né? Porque você passa o fio, só que qual que é a limitação do bract? Você, para mexer num dente, tem que mexer nos outros. Porque a hora que você passa o fio, apoia em todos. O alinhador não, você consegue, às vezes eu quero mexer só em um dente, eu consigo mexer só nesse dente e os outros ficarem parados. No bracket convencional isso é impossível praticamente, porque a hora que você passa o fio de memória, que a gente chama Naitai, ele vai fazer a movimentação de praticamente todos os dentes naquele formato do arco que está pré-determinado. Então você tem vantagens e desvantagens nas duas técnicas, né? Cabe ao dentista conhecer profundamente de mecânica ortodôntica, a gente chama de movimento, né? Para saber qual empregar, porque a gente fala que é simples. Aí qual que é a grande diferença entre o arco, o bracket convencional com fio e o bracket e o alinhador? O bracket você cola no dente, passa o fio, você trabalha puxando o dente. O alinhador você trabalha encapsulado, então você empurra o dente quando você quer. O plástico empurra para cá, empurra para lá, empurra para cima e empurra para baixo. Para empurrar para baixo é mais difícil, porque você não tem tanta elasticidade. Ele trabalha por pressão, né? Então você tem uma limitação nesse sentido quando você faz a pressão. Daí ou você abre mão e começa a usar attachments, ou você às vezes cola um botãozinho que a gente chama de botão e pendura um elastiquinho preso no alinhador para fazer esse movimento de extrusão, que é o único, assim, mais difícil movimento para fazer com o alinhador. Mas os plásticos que a gente usa para fazer alinhador cada vez estão mais modernos. Então eu acho que essa limitação pode ser que com a evolução do plástico, hoje a gente já fala em plástico com memória, né? A gente usa poliuretano hoje para fazer os alinhadores. E hoje a gente ainda imprime o modelo e estampa a placa de poliuretano. Já existe uma empresa no mundo, que é a Artgraf, na verdade é a Graf, na verdade é a empresa, né? Perdão, não é Art, é a Graf. Ela já desenvolveu uma resina para você imprimir o alinhador direto. Então você não vai mais ter a fase de modelo, já sai da impressora o alinhador pronto. E esse alinhador tem uma memória térmica, que ela só que você precisa de uma máquina de cura final. Ela usa a luz ultravioleta e uma concentração grande de nitrogênio. Então, essa máquina não é muito barata ainda para ter no Brasil, para você imprimir direto o alinhador. Você não tem mais a fase de modelo dele. De modelo. Uhum. Já imprimiria direto o alinhador pronto. A gente está nessa cotação para comprar a máquina, porque as impressoras que a gente tem hoje já imprimem alinhador. É só trocar a resina que vai imprime o modelo pela resina do alinhador. O grande salto vai ser essa máquina. Até chegar nesse aprimoramento que você tem hoje, deve ter passado várias fases, né? De espessura de material, tipo de material, fornecedor. O desenvolvimento é grande, né, Fabiano? Nelson, a gente na pesquisa não tem jeito, meu amigo. A gente teve foi no erro e no acerto mesmo. Né? Não tem assim, a pesquisa, como você desenvolve pesquisa? Você tem que fazer, ver se vai dar certo, se vai dar errado. Quando dá errado, você fala, bom, deu errado. O errado faz parte da pesquisa, né? Exatamente. Cá entre nós, Nelson, a gente quem trabalha com pesquisa não pode ter medo de errar. Verdade. Pelo contrário, é errando que a gente aprende. Se a gente acertar, a gente não aprende. É a máxima da pesquisa. Né? Eu lembro que eu fui assisti uma defesa de tese. Ela é uma colega hoje muito querida. Ela mostrou que deu tudo errado no trabalho dela. Aí terminou todo mundo me entendendo mal. Falou, tá vendo que bom? Ninguém mais precisa errar. Eu já errei o suficiente. Desse jeito não funciona. Não adianta tratar desse jeito que não vai curar o paciente. Vocês entenderam? Que era possível, eu tentei e não deu certo. Agora ninguém tem que tentar de novo isso aqui. Exatamente. Então, assim, tem gente que não entende isso, mas na pesquisa é o erro que traz ao conhecimento. Verdade. Né?
O Elon Musk mandou um foguete, ele ligou o foguete para mandar para o espaço sabendo que ia explodir. O pessoal falou, mas você vai mandar, vai explodir. Eu falei, então, mas eu preciso que exploda. Então, para saber onde que eu errei, onde que eu tenho que mudar. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que saber que na pesquisa vai ter erro. E nós começamos no comecinho. Os primeiros modelos, primeiro tipo de resina, põe o tempo você ajusta a impressão, deixa imprimindo lá, demora 4 horas para imprimir a base, chega lá, tá faltando um pedaço, o modelo não deu certo, você fala, putz, quebra tudo, joga fora, regula de novo. Vamos de novo, imprime de novo. Aí chegamos no ideal de impressão de modelos. Ok? A resina certa, temperatura, calibração da impressora, tempo de exposição, show. Começamos. Aí veio o desafio de achar a placa ideal para usar os alinhadores, que melhor responde os movimentos. Lógico, a gente foi atrás de colegas que já faziam próprios clientes, né? E a gente chegou hoje numa placa que é feita na Alemanha, mas é importada por uma empresa americana. A gente compra direto do representante americano aqui no Brasil. Outro problema que a gente tem, que tem gente que né, acaba não se atentando a isso. Vai nos Estados Unidos em congresso americano, compra material e traz para o Brasil. Não pode. Não adianta, né? Não, porque para você usar no Brasil, você tem que ter registro na Anvisa. Então, até um colega esses dias postou que ele tinha ido nos congressos americanos e trouxe um monte de novidade. E postou no Instagram. Eu entrei em contato com ele, meu amigo, apaga tudo isso daí que você está postando. Não, mas eu trouxe material de super qualidade. Eu falei, eu sei. Mas tem etiqueta com o número de registro da Anvisa no material que você está utilizando? Se você for pego usando isso na boca do seu paciente, é crime. Você pode ser preso. Verdade. É importação ilegal. Você tem barreira sanitária, porque é material de uso médico e odontológico. E a Anvisa nem precisou ir atrás dele, né? Nem vai precisar. Ele estava se denunciando, parte do meu currículo também, que eu acho que a gente acabou não comentando, hoje eu trabalho na Anvisa. Eu tenho meio período que eu trabalho sobre o pessoal coordenado sanitário. Por isso que eu convidei as pessoas para dar uma olhada no seu currículo na hora, antes de começar a assistir a nossa entrevista. Por quê? Porque é muito interessante. E se eu fosse colocar todos os seus afazeres aqui, toda a sua competência, suas competências, nós teríamos que fazer um programa só do currículo, então não é viável. Obrigado, meu amigo. Mas é uma verdade. Então, a gente teve que buscar materiais. Existe material melhor lá fora? Existia material na época melhor lá fora, mas não tinha registro no Brasil. A gente fez toda a amarração, conversou com o cara aqui, olha, eu preciso da placa, você consegue importar para mim? Olha, vou ver. Demorou esse trâmite até ele conseguir fazer toda a parte burocrática, que não é fácil. A gente conseguiu comprar essa placa, que era feita na American Orthodontics, mas tem um representante no Brasil e ela é importada de forma legal, com a Anvisa, tudo bonitinho. E hoje a gente usa essa placa no consultório. Tem 2 espessuras que a gente usa, né? Ela tem várias espessuras, mas tem 2 que a gente usa mais e uma terceira que é só para contenção. E é o que a gente conseguiu de material que é o poliuretano, mas é uma mistura, né, de vários plásticos ali, termoformáveis, que a gente chama, que a gente usa temperatura para deformar ele e plastificar a vácuo, para que conseguimos numa qualidade de buscar tanto o paciente a parte de conforto, né, do plástico na boca, sem alterar cor, não ter gosto, enfim, e ter a movimentação dentária que a gente desejava. A gente conseguiu chegar numa qualidade bem, né, que a gente chama bem eficaz aí no nosso tanto de movimentação quanto de espessura. Bom, traduzindo tudo isso, know-how custa. Custa. Foram várias horas, viu, meu amigo? Foram várias horas. Imagina, o investimento Você abre mão de ficar com seus filhos, de ficar com a esposa. Eu moro no consultório praticamente, né? Dá uns probleminha de vez em quando aqui em casa. Pô, mas você vai no consultório de novo? Vou. Faz parte, né? Mas a gente vive disso, a gente gosta do que faz. Tanto gosta que a gente se propôs a fazer um doutorado, né, com quase 50 anos de idade. A gente foi convidado para fazer uma pesquisa em conjunto com a USP. Na verdade, nós vamos repassar nosso protocolo de fabricação dos alinhadores para a USP. Né, dentro disso, a gente conversou com eles lá, então a gente vai fazer toda a pesquisa de campo, nós vamos atender 120 crianças da rede pública.
usando alinhadores. E está em andamento já esse trabalho. A gente está na fase de seleção de pacientes, né? A gente está, na verdade, a gente não, eu falo a gente, mas eu estou, né? Que não tem ajuda nessa parte ainda. Nós temos que ir atrás mesmo. Nós estamos fazendo um levantamento de 4.500 bocas de crianças de 6 a 9 anos para buscar aí as que estão com um problema que se encaixe dentro da pesquisa para a gente poder ofertar para eles o tratamento totalmente gratuito em convênio com a USP. Esse trabalho é maravilhoso. Você comentou comigo logo no começo e eu fiquei maravilhado com a sua iniciativa em poder fazer isso para as crianças. Parabéns, é uma iniciativa muito bacana e agora está sendo encampada aí pela USP, né? Que você pela USP. A gente conseguiu aprovar o projeto de pesquisa agora. Nós aprovamos em janeiro o projeto. É um ano complicado, porque é um ano eleitoral, né? Então a gente tem um problema eleitoreiro aí, que não pode fazer nenhum tipo de divulgação de trabalho por causa da parte eleitoral. Então a gente teve que dar uma segurada, a gente entrou em contato com o pessoal e falou, olha, temos que esperar até outubro, para não parecer que era um trabalho para uso eleitoreiro, enfim. É verdade. Mas a gente está querendo fazer um negócio independente de qualquer coisa. Para você ter uma ideia de know-how, nós vamos imprimir 1.600 modelos para fazer os alinhadores das crianças. 1.600. Então, 1.600, são 1.600 impressões de modelo. Então, assim, a gente vai ter, eu falo que com esse trabalho, a gente vai ter material suficiente para saber tudo que dá certo e tudo que dá errado. É o mais importante, não adianta fazer do jeito que não vai dar certo. Isso foi bem interessante, a gente vai conseguir, né, ter alguns parâmetros aí para a gente ter tanto de qualidade como do que, olha, não adianta querer tratar com alinhador nessa faixa etária que não funciona. Fabiano, cá entre nós, como você enxerga o futuro da odontologia digital e qual seria a sua mensagem para os profissionais que ainda estão hesitantes em adotar essas novas tecnologias? Cá entre nós, Nelson, eu acho que o profissional que está hesitante, eu fui um cara muito hesitante em alinhadores. Quem começou com alinhadores aqui na família foi a Vanessa, minha esposa, que também é ortodontista. Ela foi a primeira a credenciar, fez o credenciamento. Eu falava, mas isso não funciona, eu era hard school, né, cara? Aquela coisa, não, bracket convencional, tá? Eu já fui esse profissional que era resistente, né? Por que a gente fica resistente, Nelson? Porque para sair da zona de conforto. É verdade. Entendeu? Eu vejo hoje que você não tem como você fugir do mundo digital. Né? Hoje o mundo digital está aí. Antigamente a gente andava com uma carteira, com dinheiro dentro, cartão do banco, agenda de telefone. Hoje a gente anda só com isso aqui. Só com o celular. E daqui a pouco vai ser só com isso aqui. Só não vai mais ser isso aqui. Porque isso aqui vai tirar foto, vai pagar o banco, né? Vai cada vez ficar menor a brincadeira. Verdade. Então, eu acho que não tem como fugir da tecnologia, né? A tecnologia está aí. Quem não se diferenciar e quiser ficar na old school, eu acho que vai ficar ultrapassado. Porque você pode ver, qualquer um hoje, ele quer um celular de alto, ele busca, tem gente que não tem, às vezes, carro, não tem moto, tanto transporte coletivo, mas ele tem um celular de última geração. Né? Porque eles buscam a tecnologia. Então, assim, na odontologia, eu acho que é a mesma coisa. O cara que não conseguir se diferenciar, não buscar a tecnologia, que querer fazer ainda, né, a odontologia do Brasil colonial, vamos ser sinceros, assim, né, nesse sentido, ele vai ficar para trás. Né? Porque hoje os grandes centros, o scanner hoje, vamos ser sinceros, o scanner hoje, eu paguei 100 mil na época, com 50, com metade disso você compra um scanner de qualidade hoje. Não precisa ter um scanner. A tecnologia ela vai aprimorando e o custo vai diminuindo. Né? Exatamente. Por quê? Porque quando eu comprei tinha patente, só o cara fabricava. Hoje em dia caiu a patente. Você tem. Mesma coisa dos alinhadores. Cada um faz o seu hoje. Hoje nós vendemos um curso, né, que a gente chama Alinhadores in Office. Nós vamos ter uma turma agora em outubro, deve ser em Campinas e Jaguariúna. Vai ter uma em cada cidade em outubro aí. Quem quiser depois entre em contato com a gente. E a gente dá desde o beabá, de escaneamento, todas as fases, até o alinhador final. Né? Até a finalização e tratamento de caso clínico. São 3 dias que a gente faz de curso.
né? Nós já demos esse curso em João Pessoa, no Paraíba, demos em São Paulo, então a gente já tem, né, um know-how nesse sentido. Know-how sobre isso. Sim. Então, assim, e foi, né, e assim, é engraçado porque foi o nosso know-how que nos levou até a USP, né? Porque foi uma conversa eu tive o prazer de ser, né, orientador de uma aluna de especialização, que ao mesmo tempo que ela fez especialização comigo em ortodontia, ela fazia doutorado na pediatria da USP, né? Daí um dia ela fez o link, ela falou, pô, tem um professor meu que faz alinhador. Aí a minha orientadora hoje falou, como assim ele faz alinhador? Ele usa design? Não, ele fabrica alinhadores. Eu falei, não, você está de brincadeira. Eu falei, não, ele fabrica. Pô, eu preciso conhecer seu professor. Eu falei, pode estar aqui o contato dele. Ela entrou em contato comigo, agendou uma visita até a USP para a gente conversar, e eu levei o que a gente fazia, tranquilamente, era um papo super, né, como a gente está tendo aqui, descontraído, ela quis saber como funcionava, e acabou chegando, virou um projeto de pesquisa e doutorado, hoje já aprovado pelo Comitê de Ética da USP. Iniciamos aí agora, nesse semestre, provavelmente, o doutorado na USP. Então, assim, esse know-how que a gente tem hoje, como você falou, quando a gente faz, e a gente fala o que a gente faz mesmo, né, a gente não é aquele cara que está prestando uma entrevista com teleprompter, lendo alguma coisa, ou quer ser influencer. Não, gente. Eu acho que na profissão, assim, primeiro passo, a gente tem que montar a tecnologia. Segundo passo, não dá para ser dentista do Instagram. A gente tem que ser dentista de PubMed, publicação, ciência. Por quê? O Instagram ele vai ser imediatista. Ele vai te dar retorno, vai te dá bastante retorno. Eu conheço dentista que vive de influência, só, cara, que ele não faz o que ele fala. Então vai chegar uma hora que essa cortina de fumaça vai cair. E a realidade vai vir. E depois que você não consegue, você não se ergue mais. Não volta mais. Entendeu? Então a gente tem que ter, porque nós somos, né, Nelson, profissionais, e a gente zela pelo nosso nome. Não dá para ser um. Tem que ter solidez. A gente não sobe, né, correndo uma escada, não. A gente sobe um degrau e aterra para não voltar para trás, né? Eu estou sempre na fase, no patamar, sem nada de querer colocar a carroça na frente dos bois, né? Ter hoje em dia você tem muito isso de influência. Nós temos alguns colegas bons de profissão, eu sigo no Instagram, que são amigos, uns se formaram com meu cunhado, a gente tem um contato maior, a gente bate muito nisso. Porque uma hora, você que é influencer de Instagram, tem essa coisa do Instagram, e não está associado à parte biológica, vamos falar assim, né? Que fala, né, na parte científica, né? Vai lá, busca artigos, vai atrás de estudar, né? Fica no modismo, eu estou dizendo assim, né? Sim, sim. Complicado, porque uma hora essa conta vai chegar, e eu não quero fazer parte dessa galera, não. A gente gosta de ficar entre nós, ter uma coisa mais sólida, ter uma carreira mais sólida aí. Legal, Fabiano. Poxa, muitíssimo obrigado, viu? Valeu a pena esperar tanto para nós termos esse bate-papo muito gostoso, muito esclarecedor, e deixou a gente aqui com um gostinho de quero mais, certo? Pena que o nosso tempo é um pouco curto, mas eu tenho certeza que em outras oportunidades, você, que não seja daqui 4 anos a mais, né? Seja antes, que você venha nos falar mais novidades, que você é uma pessoa que está sempre correndo atrás para se informar cada vez mais e se aprimorar mais no seu setor. Eu gostaria então que, enquanto eu coloco os seus contatos aqui, que você deixasse aí uma mensagem para os nossos seguidores. Cá entre nós, meu amigo Nelson, foi um prazer dar essa entrevista para você. Obrigado pela paciência de esperar os 4 anos. Tá? Mas que, na verdade, nesse assunto que a gente vai falar hoje, foi até bom esse tempo todo, porque nós evoluímos muito nesses 4 anos em termos de alinhador. Né? Há 4 anos atrás a gente fabricava, mas a gente não tinha, né, uma experiência que a gente tem hoje. O que eu falo experiência? De tratamentos finalizados, né? A gente finalizou o tratamento, buscando excelência, tendo esse know-how hoje de poder falar tranquilamente do que a gente faz, do que a gente fabrica, do que a gente utiliza. Tá? Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer
atenção de todos aí que tiveram paciência com a gente aí. E um bom dia a todos. Uma semana iluminada. Obrigado. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o meu amigo, Dr. Alcides Fabiano Tedesco, e foi maravilhoso. Bate-papo super bacana, super proveitoso, várias tecnologias, e meu amigo é fera, não é meu amigo, né? Eu só escolho o cara bom para estar do meu lado. Tem negócio. Fabiano, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu tempo e a sua disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. Bom, eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora, sempre agradecendo você que nos segue aí nas redes sociais e também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. E também lembrar que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a nossa entrevista. E se você gostou do bate-papo, por favor, divulgue os nossos vídeos aí nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até semana que vem, se Deus quiser, com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.